Sabe quem também acha o exame de toque constrangedor? O câncer de próstata. Novembro Azul. Agora é a vez dos homens se cuidarem. Então, se cuidem. Olá, meus queridos. Eu sou a professora André Oliveira e estou aqui hoje com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nossa aula será no nosso livro, no livro APS, nas páginas 259 e 260. Então, pegue aí o seu livro, o seu material e vamos acompanhar a aula de hoje comigo. E hoje nós continuaremos o estudo do uso do verbo no imperativo. Então, venham comigo e acompanhem a leitura pelo seu livro, porque quando a gente acompanha a leitura, a gente compreende melhor. Pegue aí o seu livro e não deixe de fazer todas as leituras comigo. Então, vamos lá? Continuando a atividade anterior. Quarto, as formas verbais das questões 2 e 3, empregadas para dar ordens, fazer pedido ou transmitir instruções, estão no modo imperativo. Releia suas respostas para comprovar o que está explicando no quadro a seguir. Você vai lá na questão 2 e 3 e vai rever suas respostas. Quando queremos indicar a alguém o que fazer ou o que não fazer, usamos o verbo no imperativo. Há duas formas de imperativo, como vimos na aula anterior: afirmativo e o modo negativo. No imperativo negativo, usa-se o não. Então, vamos prestar atenção na nossa atividade. Agora, você. Primeiro, leia a tirinha a seguir e circule os verbos que estão no imperativo. Vocês recordam que o verbo no imperativo, ele indica uma ordem, uma orientação, um convite, uma súplica. Então, prestem atenção, leia essa tirinha e circule apenas os verbos que estão no modo imperativo. Vamos lá. Faz a leitura aí do seu livro. Muito bem, Lucy. Vamos ficar alertas aí. Esteja pronta, preste atenção, concentre-se. Por quê? Boa pergunta. Então, quais são os verbos no modo imperativo dessa tirinha? Circule aí o que você encontrar. Letra A. Faça um X na alternativa correta. Os verbos circulados indicam. Os verbos que você circulou indicam o quê? Marque aí o X na resposta correta. Eles indicam ordem? Se sim, marca aqui o X. Eles indicam súplica? Eles indicam pedido? Ou eles indicam instrução? Você vai marcar aí mais de uma alternativa. Letra B. O que provoca humor nessa tirinha? Prestem atenção, vamos rever aqui a tirinha comigo. Olha o que o Charles Brown fala para a Lucy. Muito bem, Lucy. Vamos ficar alertas aí. Esteja pronta, preste atenção, concentre-se. Aí a Lucy fala, por quê? Boa pergunta. Ele nem sabe por que é que ele está fazendo isso, falando isso, né, para ela. Ele está pedindo para ela estar pronta, para ela prestar atenção e para ela se concentrar. Mas ele nem sabe por que que ele está pedindo para ela fazer tudo isso. Então, ele está pedindo para ela fazer alguma coisa, ele está dando ordem para ela fazer algo, mas ele não sabe qual a finalidade dessa ordem ou desse pedido.
Segundo, leia a tirinha abaixo e circule a expressão com o verbo no imperativo negativo. Agora, vocês vão procurar qual verbo está aí no imperativo negativo. Lembre-se do não que nós acabamos de ver. Na primeira quadrinha aí, nós temos só uma leitura visual. Nós percebemos que o Garfield está pulando. E ele pula na segunda quadrinha, a gente percebe as meias se espalhando. Na terceira quadrinha, ele diz assim: não venham me dizer que isso não é divertido. Ele diz, não, ele pensa. Vocês estão vendo esse balãozinho com essas bolinhas? Quando vocês observarem esse balãozinho em algum lugar, isso significa que o personagem está pensando. Aqui nós temos uma pergunta. Garfield usou o modo imperativo negativo para fazer um pedido. Você atenderia ao pedido do personagem? Escreve aqui a sua resposta. Terceiro, leia a seguir uma receita de sanduíche. Complete o modo de fazer da receita utilizando o imperativo dos verbos do quadro abaixo. Acompanhe comigo agora a leitura de cada palavra, de cada verbo. Passar, acrescentar, pedir, colocar, fechar. Você já precisou de uma receita para fazer um delicioso sanduíche? Aqui nós temos a receita de um sanduíche. E se você quiser, você pode utilizá-la que dá certo. Sabendo eu que você não precisa dessa receita porque você sabe fazer um sanduíche bem delicioso, sem precisar dessa receita. Mas as receitas são sempre boas para nos orientar, porque elas nos dão todos os passos de como fazer um alimento. Vamos ler comigo? Sanduíche. Ingredientes: 2 fatias de pão de forma, margarina, um tomate, manjericão, alface, 2 fatias de queijo. Modo de fazer. Prestem atenção. No modo de fazer, vocês irão completar com os verbos que estão aqui ao lado. Mas para isso, vocês precisarão colocar esses verbos no modo imperativo, tá? Aqui nós temos primeiro, margarina nas 2 fatias de pão. Você vai fazer o quê nas 2 fatias de pão? Vai lá, procura o verbo correto, passa esse verbo para o modo imperativo e escreve aqui. Por exemplo, aqui na minha primeira palavra, no meu primeiro verbo, eu tenho passar. Passar. Eu posso colocar aqui, passar margarina nas 2 fatias de pão, se eu estou querendo dar uma ordem. Não, não é mesmo? Eu tenho que colocar o quê? Como é que eu tenho que colocar esse verbo no modo imperativo? Passe. Passe margarina nas 2 fatias de pão. Vocês observaram que quando eu coloco o verbo no imperativo passe, eu estou orientando ou estou dando uma ordem. Passe margarina nas 2 fatias de pão. Agora, vocês irão fazer a leitura das outras, da número 2, 3, 4 e 5. Vocês vão fazer a leitura dessas orientações e vão colocar aí o verbo no imperativo correto em cada lacuna dessa para completar essas orientações. Agora chegou a hora de organizar o que nós estudamos.
Leia o esquema a seguir, depois copie em seu caderno. É importante que você copie no caderno, porque quando a gente escreve, a gente não esquece. Verbo no modo imperativo. Ele pode ser afirmativo ou negativo. Modo afirmativo. Leia comigo. Modo negativo. Não leia. E o que é que eles indicam? Eles indicam ordem, pedido, súplica, orientação, instrução, entre outros. Prestem sempre atenção. No modo negativo, o não vem sempre antes do verbo. Meus queridos, nossa aula está chegando ao fim, mas prestem atenção. Se você tiver dúvida, vai lá no plantão pedagógico, que a professora está sempre esperando por vocês. Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.